Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre consequências, que essa pandemia pelo novo coronavírus tem trazido para a gente. E vou falar sobre uma consequência boa e uma ruim. Vamos conversar pela ruim para fechar o nosso vídeo com uma notícia boa. E essa primeira consequência é em relação ao crescimento do número de abandonos de cães e gatos. Então, sempre que a gente passa por um período de dificuldade financeira, de crise financeira, esses números acabam se elevando. As pessoas associam muito a criação de cães e gatos a um gasto. E eu venho lembrar que esses animais não precisam de nenhum tipo de luxo, gente. Então, nesse período, se a gente oferecer para eles o básico, que é uma alimentação, água limpa e um abrigo. Então, assim, não estamos num momento de luxo, claro que não, mas eles precisam do básico. E a gente não pode esquecer que sempre que a gente tem um animalzinho de estimação, a gente assume um determinado compromisso com isso. Então eu falo muito que ninguém coloca um cachorro dentro da nossa casa, ninguém coloca um gatinho, a gente sempre procura. E a partir do momento que a gente procura por esse animal, a gente está assumindo um compromisso de cuidar dele até o fim da vida. Então eu entendo que é um momento complicado, mas ainda assim não é motivo para a gente abandonar um animalzinho. Tem sempre um outro plano, talvez uma pessoa da família que possa abrigá-lo temporariamente. Tem várias campanhas na internet, pessoas que podem, por exemplo, fazer vaquinhas virtuais, enfim. O abandono nunca vai ser uma opção, vamos dizer assim, aceitável para a gente. E em contrapartida, nós temos uma notícia ótima, que é sobre o aumento de números de adoções. Então, enquanto muitas pessoas acabam abandonando os bichinhos nessa época, a gente vê que tem pessoas que estão sentindo a solidão nesse momento. Então, nada melhor para a gente diminuir essa sensação do que um animalzinho. Pode ser um cachorro, pode ser um gatinho. Então, os números de adoções subiram bastante. O que eu queria ressaltar nessa novidade boa é que antes da gente adotar um animalzinho, a gente precisa muito avaliar todas as nossas condições. A estrutura da nossa casa, por exemplo, os gatinhos, a casa precisa ser telada, porque eles gostam de dar alguns passeios e isso não é recomendado. Se eu tenho condições emocionais e financeiras, de assumir esse compromisso, lembrando que não é um compromisso só para a pandemia, é um compromisso para o resto da vida daquele pet. Então, se você ainda está na dúvida, talvez seja legal você se propor a um lar temporário, que aí você pode se adaptar melhor, principalmente se for o primeiro bichinho em casa. Então, procure uma pessoa responsável, um protetor, uma ONG e veja as possibilidades, tanto da adoção definitiva como de se disponibilizar para um lar temporário. Pode ser uma alternativa bacana para quem está querendo um bichinho em casa, mas ainda não sabe se vai se adaptar bem. Então pode ser aí uma alternativa para você. De toda forma, esse vídeo foi para deixar claro para a gente, que independente da situação difícil que a gente está enfrentando, os nossos bichinhos vão passar por isso junto com a gente.